Olá pessoal, eu vou revisar esse livro com vocês, da Taschen. Essa editora chama Taschen. Infelizmente ele é em inglês também. Chama Alquimia e Misticismo. É um livro que é basicamente o que eles chamam de coffee table book. É um livro para você tem mais imagens do que escrita. E ele é para referenciar algumas coisas sobre a alquimia e misticismo. Ele referencia o Museu Hermético, o Museu de Hermeticismo, que fala sobre alquimia e misticismo. E ele você vê que ele é um livro bem grosso, tá? Ele é um livro para você ter guardado como referência mesmo. Não, você pode ler ele, mas ele tem mais imagens do que escrito. Então, contém introdução, macrocosmos, opus magnum, microcosmos e rotação. Essa é a introdução. Tem uma frase sobre Demócritos. E ele vai falar sobre o Museu Hermético daí. E explicar pra você o que é. Ele tem várias figuras. Vale a pena, quem quer descobrir sobre misticismo. Eu não vou passar por todas as partes, tá? Eu vou pular algumas. Mas ele fala sobre conceitos da natureza da filosofia. Ele fala sobre Paracelsus. Ele fala sobre Pitágoras. E no macrocosmo, ele vai falar sobre tudo no universo que é relacionado ao misticismo e a alquimia, no caso. Então, ele começa com muitas imagens de livros antigos explicando o que eles acreditavam antigamente que era a magia e como ela funcionava. Então, ele fala muito sobre o mundo, como funciona o mundo naquela época, como você pode ver. Ele vai explicar todos os modelos em que se basearam antigamente para definir como é que era o mundo e como funcionava o universo. Depois ele fala sobre a Lua, como funciona a Lua, como é que funciona o tempo no cosmos, as estrelas ele explica também, e um pouco de astronomia também. Vamos lá. Ele fala sobre a música das esferas, que é como funcionam os planetas e como surgiu. Ele fala, por exemplo, sobre luz e como ela age no sistema. Fala sobre os tetragramatron, que são umas espécies de representações cabalísticas. Fala sobre o Gênesis. Fala sobre o olho e como funciona. E no Opus Magnum, que é o terceiro capítulo, ele fala sobre o Gênesis, como surgiu, o hermeticismo e o misticismo. Fala até sobre a pedra filosofal e como ela é criada. Aí você tem várias partes sobre o Gênesis, basicamente. E ele vai explicar sobre Mercúrio, sobre a Lua. E depois ele vai falar um pouquinho também sobre a queda de Adão. E é muito representado pela parte cabalística. Ele vai falar sobre o caos também e como funciona. Ele vai falar sobre Saturno e o que representa. Ele vai falar sobre a tormenta dos metais e como são feitos os metais, basicamente. Ele vai falar sobre ressurreição e tudo que é relacionado à ressurreição. Isso nos tempos antigos, ele não tá falando nada novo, tá? Isso daqui é sobre a história do misticismo e da hermética. Ele vai falar sobre a aurora. Vai falar sobre luz e escuridão.
Vai falar sobre escada e vários degraus até a iluminação. Aqui é tudo. Ele vai falar sobre a formação da árvore cabalística e o Sefirot. Então tem bastante coisa sobre isso. Vai falar também sobre, na parte cabalística, sobre a fortaleza, como ela funciona. Vai falar sobre algumas questões de animais, principalmente animais mitológicos. Então você vai ver, por exemplo, aqui a gente tem o unicórnio e a representação dele, do cervo. E a história de como surgiu e como as pessoas começaram a acreditar neles. E outros animais também mitológicos, como o basilisco aqui em cima. O basilisco. Que quem assistiu Harry Potter conhece o basilisco, por exemplo. Ele vai falar sobre também como surgiu as pessoas, os humanos, e como se desenvolveram. E aí vai contar um pouco da história de Apolo e Netuno e Diana, que são os deuses. Vai falar sobre serpentes, que são muito importantes porque elas representam muitas coisas no hermeticismo e no misticismo. Vai falar sobre o retorno, sobre quando a gente morre, se a gente retorna ou não, e como a gente retorna. Vai falar sobre a parte andrógena, sobre você ser homem e parecer mulher, ou ser mulher e parecer homem. Mas vai explicar isso de uma forma mais filosófica. Vai falar sobre a Trindade. E aí vai explicar um pouquinho sobre o Opus Magnum também. E a Trindade, como ela funciona no Opus Magnum. E como ela funciona também na alquimia. Vai falar sobre os elementos, como por exemplo o fogo. Vai falar sobre o ovo filosofal. Sobre a Matrix. E aí vocês vão... Não é a Matrix do filme, tá? Depois vocês vão ler e aprender o que é Matrix. Vamos falar sobre fontes e como elas funcionam, quais os poderes das fontes, por que as pessoas se banhavam nas fontes e o que isso acrescentava na vida delas. Vamos falar sobre o poder do sangue também. Aí ele vem o capítulo sobre o microcosmo, que vai falar basicamente sobre o ser humano e por que o humano é divino. Então vai referenciar várias coisas sobre, por exemplo, os desenhos de Agripa, da formação do homem e os elementos, os planetas. E vai explicar direitinho para vocês como é que funciona. Aí tem várias referências. Aqui é o homem e todos os zodíacos. Vai falar sobre o cérebro e as memórias. Como elas se retêm. Vai falar sobre assinaturas. E aí pode ser relacionado a animais e pessoas. Fala um pouco também sobre a leitura de mãos. Como ela era feita antigamente. Fala sobre selos também. E principalmente sobre a árvore cabalística também, novamente. Os selos, eles eram usados para lacrar as coisas, principalmente quando eram enviadas uma carga de um lugar para o outro, para saber se a carga não foi aberta, tirada qualquer coisa de dentro. Eles selavam e aí construíam um selo com símbolos. E aqui ele explica um pouquinho para você sobre os símbolos e como eles eram combinados. Existem vários, aí ele vai explicar em todas as culturas os símbolos que eram utilizados. Aí vem o capítulo sobre rotação, que vai explicar sobre a rotação da Terra e como ela funciona. Sobre magnetismo. Sobre a geometria divina. É legal, ele dá uma introduçãozinha, não é completo, mas ele dá uma introduçãozinha sobre a geometria divina e como ela funciona. Aí ele dá uma explicada pra você. Ele vai falar sobre a roda
E aí é basicamente a roda da fortuna, como a roda gira e o que acontece. Aí ele dá uma explicada pra você. Como entender o que você é. E ele termina nesse capítulo da rosa e do peregrino. Aí tem um índice remissivo que você pode referenciar. E a Taschen, que é essa editora, ela tem inúmeros livros. Então, principalmente sobre artes e sobre coisas místicas. Então, se você procurar, você consegue encontrar bastante coisa sobre artes e sobre mundos místicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão curta desse livro. É um livro legal para você ter guardado em casa, para referenciar. E principalmente para quando você não estiver fazendo nada, você pegar ele e olhar as imagens que são maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.